Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, porque sabemos que este é o tempo, este é o momento que o Senhor nos levará a um nível mais profundo de revelação, de entendimento, de conhecimento da Sua palavra. A Sua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Essa palavra que nos transforma de dentro para fora e nos faz resplandecer Jesus. Essa palavra que nos faz ser as cartas vivas que o mundo nos lê. Esta palavra que nos faz ser o bom perfume, o cheiro suave de Cristo nesta terra. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração e as nossas intenções são levados cativos pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber, absorver, entender, compreender, junto com todos os santos, a Sua poderosa e profunda palavra. Em nome de Jesus, tira de nós toda pedra de tropeço, toda distração, todo cansaço físico, mental, espiritual, para que nós possamos, meu Deus, desenvolver uma fé forte, uma fé firme e fundamentada nas Escrituras. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar início com o módulo Princípios Fundamentais da Doutrina de Cristo. Princípios fundamentais ou princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós não podemos construir algo sólido, algo mais profundo, se nós não iniciarmos pelo início. Uma casa se constrói pela fundação. Nós não começamos a construir uma casa pelo teto. Nós precisamos lançar fundamentos. Por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo de número 1. Melhor, vamos abrir no capítulo 5, começar já do capítulo 5. Lembrando, se esta é uma escola bíblica, qual é a principal coisa que você precisa trazer? A Bíblia. É muito bom a Bíblia no celular, a Bíblia no tablet. Pode trazer o tablet para fazer anotações, mas é importantíssimo que você traga a sua Bíblia. Hebreus, vamos ler o capítulo 5, a partir do versículo 11. Nós estamos gravando a aula de hoje, porque todas as aulas de sábado serão gravadas e lançadas na plataforma, para que você possa revisar, e novamente assistir. Se tiver alguma dúvida, você assiste de novo. Se não conseguir resolver essa questão, me pergunta, me chama. Inclusive, se durante a aula presencial você tiver alguma dúvida, segura essa dúvida, anota num papelzinho, me entrega que no final da aula nós estaremos lendo e respondendo essa questão. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a seguir, diz o seguinte: a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Nós não podemos colocar para a igreja que ainda é imatura, que ainda não é experimentada na palavra, coisas mais profundas ou ensinamentos mais profundos, porque você não teria uma sustentação para poder levar aquilo adiante. Se nós começarmos com práticas de hermenêutica, de exegese, com práticas de interpretação do Antigo, do Novo Testamento, do grego, do hebraico, muitos aqui na primeira aula iriam desistir, porque a base não está fortalecida. Você precisa construir uma base, mesmo que você tenha muitos anos, porque mire para quem o apóstolo Paulo, e mais adiante no curso, quando nós formos estudar bibliologia, você vai entender o porquê eu acredito que Paulo foi um dos autores da carta aos Hebreus. Ele diz a uma igreja madura, ou que deveria ser madura, uma igreja velha, uma igreja já de pelo menos 20 anos, pelo menos 20 anos, que já deveriam ser mestres, não é assim que diz o versículo 12?
Vocês têm 10 anos de crente, se orgulham disso, já viveram grandes experiências, já viveram muitos milagres, mas ainda não conhecem os princípios elementares da doutrina de Cristo, dos fundamentos da fé cristã. Versículo 13, ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Eu falei aqui na nossa aula magna que existem muitos pregadores que se convertem com 2, 3 meses e se tornam pregadores. Especialmente os famosos, né? Nós vemos aí os funkeiros que saem do mundo, saem das festas, saem dos bailes, vão para a igreja, recebem Jesus, se batizam, 2 dias depois estão pregando no culto de domingo. Ora, o que uma pessoa pode ensinar daquilo que ainda não aprendeu? Aí nós dizemos, né, a mulher não deve ensinar, porque o apóstolo Paulo disse que a mulher deve aprender em silêncio e não permito que as mulheres falem, porque primeiro veio Adão, depois Eva, e Eva foi quem... Sabe por que o apóstolo está dizendo que a mulher não deveria ensinar? Justamente porque a mulher não era ensinada. Nesse período, a mulher não tinha acesso ao tabernáculo, não tinha acesso aos lugares de ensino. Ela recebia a instrução do seu marido, que muitas vezes era enviesada. Então, como ela poderia ensinar a outros, e especialmente aos homens, aquilo de que ela não havia sido ensinada? O próprio apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios, na instrução da ceia, eu recebi do Senhor aquilo que eu também recebi. Eu entrego a vocês aquilo que eu recebi. Eu compartilho com vocês apenas aquilo que eu recebi. Eu não posso vir aqui diante de vocês agora e formar ideias, pensamentos na minha cabeça e dizer, olha, isso aqui é teologia. O que eu acredito é teologia. O que eu falo é teologia. E você vai perceber que na internet existem muitos teólogos de teoria. Existem uns caras aí na internet, eu que trabalho enfim, com redes sociais, tem uns caras aí que do nada saem com umas teologias do fundo dos infernos, irmão. Tem um cara que outro dia estava conversando lá, fazendo uma live, de repente, ô Gabriel, fica quieto aí, tô conversando aqui. E aí traz uma doutrina angelical totalmente distorcida dos conceitos bíblicos, e no final da frase, quando ele diz, Gabriel, fica quieto que eu tô conversando com o pessoal aqui, o que ele faz? Vende curso de teologia. Nunca aprendeu, não tem fundamento. O seu ensinamento não tem nenhuma moral cristã. Tem uma mescla de misticismo com gnosticismo, com religiões alheias à nossa fé cristã, né? E se tornam mestres de teologia. Isso realmente é algo que deve ser combatido. Não tem problema, pastor, fique na paz. Versículo 14. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para o discernimento tanto do bem como do mal. A doutrina, e nós vamos aprender hoje a introdução à doutrina, é para que você seja exercitado, a sua fé seja exercitada. Ora, quando eu vou para a academia, qual é o objetivo de estar naquele lugar? Exercitar. E exercitar me leva a um crescimento. Tá? Eu tô indo na academia, irmãos. Eu juro para vocês, tá? Tá difícil, mas já perdi 7 quilos, tá? Tô exercitando. Tô melhorando. Perdendo gordura. Ganhando massa muscular. Ficando mais resistente. Também ficando mais resiliente. Todo mundo que faz academia sabe que na primeira semana, na segunda semana, você começa a fazer um esforço brutal. De repente... Não é isso que acontece, não. Não é isso que acontece. Ó, é só para jurar que a academia está fazendo efeito. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Primeira, segunda semana, o que acontece com quem vai na academia? Tá? Fica com dor no corpo. Mas tem algo que é específico para todo mundo que começa na academia. Vamos ver, tem algum rato de academia aqui? Sim, persistência. Você é rato de academia, né? Lá no começo, quando você começou, quer ver o resultado. Na verdade, eu quero falar sobre a baixa imunidade.
primeira, segunda semana de academia, você começa a dar um esforço, e vai, e força, e toma creatina, e toma whey protein, e toma pré-treino, vai, faz um esforço danado, de repente, gripe. Sim ou não? Aí você tá lá todo animado, pagou a mensalidade, tá, nossa, feliz da vida, porque primeira, segunda semana você já começa a ver resultado. Não tem resultado nenhum, mas olha no espelho e já vê um resultado. De repente vem uma gripe. Sua imunidade vai lá embaixo. Aí quando a imunidade vai lá embaixo, a força vai embora, o desejo vai embora, o ânimo vai embora. Mas depois que você rompe este ciclo, você rompe este período, aí vem um tempo de crescimento exponencial. Sabe qual que é o problema dos crentes? Nós começamos a estudar a Bíblia, a estudar as Escrituras, e aí a gente começa a se deparar com coisas que vão contra o que nós pensamos que é ético, que é moral, que é devido. Nos confronta. E quando nos confronta, nossa imunidade cai. E a gente percebe que não somos tão bons como achávamos que eram, não somos tão justos como julgávamos a nós mesmos ser. Sim ou não? Billy Graham um dia disse, olha, eu já li a Bíblia várias vezes e encontrei erros. Todos os erros eram em mim. Então, nós precisamos crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da doutrina, porque é a doutrina quem faz a nossa fé ser forte. Quando vier a gripe, quando vier a tempestade, quando vier a situação adversa, quando vier a crise, a sua fé está forte. Não por experiências, porque veja, existem pessoas que viveram experiências sobrenaturais, extraordinárias e hoje estão no mundo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já viveu um milagre e hoje está no mundo. Mas quando tem uma verdade que liberta e que dá fundamento, é quase impossível que essa pessoa se afaste de Cristo. Ok? Então, obviamente, eu estou falando que Paulo ele diz que a minha pregação não consiste apenas em palavras persuasivas, palavras de conhecimento, mas também em demonstração de poder. E nós vamos ver que a doutrina ela precisa ser como as asas de um avião, ela precisa ter poder, unção, graça, autoridade sobrenatural e espiritual, mas ela precisa ter base sólida, fundamento. Capítulo 6, versículo 1. Pelo que deixemos os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e assim faremos, se Deus permitir. Não existe crente perfeito, mas existe crente em aperfeiçoamento. E como o crente é aperfeiçoado? Passando pela prova? Não. A fé do crente, ela é firmada, assim, nas provas, nós fortalecemos o nosso caráter, nós fortalecemos os nossos argumentos, mas a nossa vida, ela só é fortalecida pela palavra. A palavra é o próprio Cristo revelado a nós, o Verbo que se fez carne e habitou dentro de nós. Então a palavra vem habitar dentro de você e ela te aperfeiçoa, ela te molda, ela te transforma, ela te limpa, ela te purifica. É a palavra de Deus quem liberta o homem. Se você quer um culto de libertação, venha no culto de ensino, porque é o culto de ensino onde você descobre que existem coisas na sua vida que precisam ser corrigidas. É no culto de ensino, é no estudo bíblico que você descobre que existem coisas na sua vida que ainda não foram aperfeiçoadas, que ainda não foram cambiadas, que ainda não foram transformadas. E quando isso é transformado dentro de você, você se liberta daquela raiz de pecado, daquela raiz de amargura, e isso traz uma libertação total. Eu não estou dizendo aqui, nosso curso é Teologia Pentecostal. Eu não estou dizendo aqui que não existem manifestações demoníacas, que nós não podemos expulsar demônios, porque isso é um princípio bíblico. Jesus mesmo nos disse em Mateus 25, mas
Para nós que somos cristãos, que já recebemos a Cristo, o nosso processo de libertação não é na imposição de mãos, mas é no conhecimento da palavra. Ok? O nosso processo de libertação é no conhecimento da palavra. Mais adiante, e eu sei que alguns aqui não vão concordar quando nós estudarmos, você vai concordar. E a frase pode ser polêmica, mas não existe possessão demoníaca de crente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O seu espírito é um espírito regenerado. Você agora é justificado. E a justificação é vicária, de uma vez por todas. Do dia em que você recebeu a Cristo, do dia em que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, até o dia da eternidade, você é uma nova criatura. Amém? Por isso é impossível que haja uma possessão. E eu preciso explicar que possessão é uma coisa, mas ação é outra, ok? Quando eu digo possuir, é ter o total controle sobre o pensamento, sobre as atitudes, sobre os desejos, sobre as intenções de uma pessoa, mas ações é quando a pessoa, sem querer ou até sem perceber, é movida a falar. Não existe possessão demoníaca em cristãos, porque nós estamos num processo de santificação e libertação pela palavra. A palavra já começou a produzir os seus frutos. Lembra daquele versículo que diz que se o demônio sai e vê uma casa vazia, ele volta com 7 demônios mais, você não está vazio. A semente da palavra já está aí dentro do seu coração. Ela já está ocupando o seu coração. De uma maneira ou de outra, a sua casa não está vazia. Ah, mas e a pessoa que desviou e a pessoa que se afastou? Eles estão apartados por um tempo. Mas a palavra ainda está lá. Ela ainda vai germinar. Ela ainda vai dar o seu fruto. Aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará de minhas mãos. Então, eu já estou falando de coisas que não são dessa matéria, mas eu quero que você se prepare para que nós possamos estudar coisas nesse sentido. Mas vamos passar aqui para a nossa apostila. Se você quiser, tá? Se você quiser, você pode acompanhar no celular, entrar lá na plataforma. Já está disponível a apostila em PDF, mas também é importante que você tenha a sua apostila física, ok? É importante que você tenha a sua apostila física para que você possa rabiscar, fazer as suas anotações, colocar as suas dúvidas ali e não se esquecer também para que você possa também ter atenção, né? Porque no celular a gente perde muito a atenção. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que os crentes devem desejar como crianças recém-nascidas o leite espiritual não adulterada, para poder crescer em sua salvação. Vamos abrir 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz precisa estudar a Bíblia. Glória a Deus, estão estudando mesmo. Essa é a visão. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte. Eu falei de 1 Pedro e abri em 2 Pedro, mas é 1 Pedro. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação.
Então, a doutrina é o puro leite espiritual que nos faz crescer. Como nós falamos no início, nenhuma casa se constrói do teto, nós construímos dos fundamentos. Desses fundamentos nós vamos levantando as paredes, das paredes nós vamos colocando as vigas, nós vamos colocando os entrelaços, nós vamos colocando o telhado. A última coisa que você vai colocar é o telhado. Antes disso, você precisa do leite espiritual. Então é muito importante e é de vital necessidade que os cristãos desejem os ensinos básicos ou princípios fundamentais da doutrina da fé em Cristo Jesus. Não é somente estudar para pregar. Existem muitas pessoas que estão se preparando para tornar-se um pregador do evangelho, e isso está muito bem. Eu acredito que a visão da igreja é formar ministros que sairão daqui para levar o evangelho às nações, e isso está muito bem, a intenção do seu coração está correta. Porém, nós não estudamos a Bíblia única e exclusivamente para pregar. Nós estudamos primeiro para nos transformar, para que esta Bíblia nos faça crescer, para que esta Bíblia nos transforme, para que esta Bíblia nos converta. Existem muitas pessoas que ficam buscando argumentos para lutar contra o seu amigo católico, para responder ao seu amigo testemunha de Jeová, para confrontar o seu amigo adventista do sétimo dia, para dar razão ao seu amigo de outra... Meu amigo, a Bíblia, ela foi criada para que você seja transformado por ela. E depois que você é transformado por ela, automaticamente isso começa a fluir de você. Isso começa a pular de você, saltar de você. Então a primeira coisa, você precisa desejar. Deseje ardentemente para crescimento pessoal. Não com outros objetivos, não com outras intenções, porque isso é adultério intelectual. Ok? Deseje para o seu próprio crescimento. O conhecimento e a prática dessa verdade fundamental dará ao discípulo um discernimento necessário entre o bem e o mal para viver da maneira que agrada a Deus. Existem muitos crentes confusos hoje, sim ou não? Existem crentes que não sabem qual é o seu projeto de vida, qual é o seu propósito. Existem crentes que são levados de um lado para o outro, assistem um vídeo no TikTok e acreditam nisso, depois assistem outro vídeo e acreditam naquilo, e depois vão para um debate e ficam confundidos porque um dá um bom argumento, o outro dá o outro bom argumento. E são pessoas inconstantes, são pessoas imaturas, levadas por todos os ventos de doutrina. Essas pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina não têm uma firmeza bíblica, não têm uma firmeza da sua fé. A sua fé é inconstante, a sua fé é torpe, e no primeiro momento de crise abandonam a Cristo. Eu falei que nos últimos anos, eu falei na aula magna que nos últimos anos, nós vemos um crescimento constante de desigrejados. E quando não desigrejados, aqueles que voltam para a igreja católica. Sim ou não? Aqui em Castro, pessoas que caminhavam comigo lá no DNA na época, começaram bem, mas ouvia um, ia para um lado, ouvia outro, ia para o outro lado. Aí esses dias estava na quarta-feira de cinzas, estava lá recebendo a cinza, colocou uma medalha de São sei lá o quê, no peito. Porque uma hora ou outra, a sua fé que não está baseada em Cristo, solidificada em Cristo, fundamentada em Cristo, essa fé rui. Pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. A doutrina, ela alimenta a sua vida espiritual. Sabe, a minha avó está fazendo um tratamento contra o câncer, e esse tratamento é com ozônio, aplicação de ozônio. E ela foi para Campo Largo, foi para Curitiba, voltou de lá, e ela estava muito fraca, porque antes desse tratamento, um mês antes, ela precisava comer coisas dessalinizadas, ou sal não iodado.
E essa comida era uma comida fraca, que não tem sustância, não tem força. Ela ficou muito fraca, com muitas tonturas, com muita dor de cabeça, dormindo boa parte do tempo. Agora ela voltou a comer esse alimento um pouco mais forte, um pouco mais robusto. E aquela dor de cabeça, aquela vertigem, aquela cegueira momentânea foi embora, porque ela foi alimentada com coisas substancialmente fortes. A palavra de Deus é o que faz com que você não ande em cegueira. Tem crente dentro da igreja cego. Tem crente que vem à igreja por costume. Ainda bem que é só lá na minha, que aqui não. Ah, aqui não. Agora que eu vi que tem um copo ali. Ainda bem que é só lá na minha, que aqui na Missionários em Cristo não. Mas tem crentes lá na minha igreja que vem à igreja porque é na igreja que você tem amigos. É na igreja que você tem aquela pessoa que você gosta de conversar. Na igreja tem aquela pessoa que você tem para vender, para comprar. Você não tem o que fazer no domingo? Vai assistir Fantástico? Vai assistir, sei lá, o que está passando no domingo? Então vem à igreja com objetivos torpes, com objetivos distantes de Cristo, distantes da fé. E essas pessoas, quando vem a crise, quando vem a tempestade, são as primeiras pessoas a abandonar o barco. Não voltam mais. Ok? Então, toda vez que você vir à igreja, venha desejoso por aprender. Venha desejoso por conhecer. Deixa eu te falar uma coisa, e eu sei que isso pode parecer forte. Mas Deus não se importa com o seu canto. Deus não se importa com a sua adoração. Ou você acha que você canta melhor que os anjos, que os querubins? Ou você acha que o seu culto é melhor do que o culto que Deus recebe no céu? Nós viemos à igreja porque o culto, ele é sim direcionado para Deus, mas é porque nós precisamos. Deus não precisa de você aqui. Você precisa de Deus. A palavra de Deus é o que vai te dar vida. Então você que vem se alimentar da palavra. Quando você adora, não é porque Deus precisa, é porque o seu espírito precisa. Você foi criado na adoração. Então o seu espírito não consegue viver longe da adoração. Deus habita no meio dos louvores, é você que vai ao encontro dele. Quando você vem à igreja, você vai ao encontro de Deus. Deus está no seu alto e sublime trono. Então venha à igreja desejoso, como esse menino recém-nascido, que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejando ardentemente. Quando uma criança nasce, ela começa a chorar, e não satisfeita com o chorar, ela começa a gritar. E não satisfeita com gritar, ela começa a bater, a arranhar a sua mãe, desejando o leite. Ela não tem outra forma de expressar aquilo que deseja o seu corpo. Quando você vem à igreja, que a sua alma, que o seu espírito esteja como uma criança recém-nascida, desejando a palavra. Na igreja você vai encontrar muitas coisas. Você vai encontrar fofoca. Não deveria. Mas você vai encontrar fofoca. O irmão que não gosta do outro. O irmão que está devendo para o outro. O irmão que fala mal do outro. No off, todo mundo sabe, mas na frente, todo mundo faz o macaquinho, né? Então, quando você olha para o lado, você começa a ver que existem pessoas tão problemáticas quanto você. Tão problemáticas, tão erráticas, tão pecadoras quanto você. Então, no lugar de você olhar para a Marciele, de você olhar para o Marcos, de você olhar para o Samuel, para a Andréia, para a Ana, você olha para Cristo, o autor e consumador da sua fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, os seus olhos estão na palavra de Deus. Ok? Avançamos. Daqui a alguns dias, na próxima aula, eu terei aqui um quadro, ok? Terei um quadro, eu tenho
tenho esse quadro, na verdade, está emprestado. E eu vou colocar um quadro aqui para a gente ir fazendo algumas anotações, especialmente quando se trata do grego, para que você faça as anotações. Mas está lá na apostila, depois você pega lá. Doutrina quer dizer ensino. A palavra doutrina, ou nós podemos colocar aqui teologia, no grego significa didaquê, didaquê, que é um sistema de doutrinas ensinadas. Doutrina é o sistema ordenado dos ensinos que conformam a nossa fé cristã, ok? Então, quando nós vamos estudar teologia, nós vamos estudar várias doutrinas. É um sistema de doutrinas regulamentada, juntada, amoldada, para que a nossa fé seja moldada nesse caminho. Então, existe a doutrina espírita, existe a doutrina mórmon, existe a doutrina adventista, existe a doutrina dos testemunhas de Jeová, existe a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, existe a doutrina, enfim, da Igreja Unicista, dos nossos amigos que não creem na Trindade, mas existe a sã doutrina. E a sã doutrina está baseada única e exclusivamente na palavra. Durante o curso vocês vão ver e receber alguns livros, e estes livros são apenas facilitadores para a compreensão daquilo que é teologia. Não é teologia. Os livros que vocês vão ler durante os nossos cursos não são teologia. A teologia é o sistema de ensino daquilo que nós vamos aprender da palavra de Deus. Quando nós falamos de livros, e eu tenho 5 livros escritos, todos os livros de teologia, ou no formato de teologia, estes livros não são fundamentação para uma teologia em si. Esses livros são apenas um apoio, um amparo para que a pessoa possa ter um discernimento, um entendimento maior daquele tema, ok? Então, a doutrina é os sistemas de ensinos da palavra de Deus. A sã doutrina. Nós vamos ver daqui a pouco o que é sã doutrina, doutrina de demônios, doutrinas diversos e ventos de doutrina. Abra comigo Colossenses capítulo 1, versículo de número 28. Colossenses capítulo 1, versículo de número 28. Colossenses capítulo 1, versículo de número 28. Diz assim: a ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, esta doutrina, como eu já disse anteriormente, é o que vai fazer você perfeito. Você vai se tornar perfeito imediatamente? Não. Ela vai te aperfeiçoar até o dia em que nós chegaremos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Quando chegará esse dia, você vai aprender isso em escatologia, ok? E doutrina requer discípulos. Se eu estou ensinando um sistema de doutrinas, eu preciso ensinar isso a discípulos, porque discípulos é o aluno, é aquele que aprende, é aquele que recebe. E a palavra grega para discípulos é a palavra materete, que significa aprender, pensar com esforço. Alguém que segue o ensino e a vida de quem ensina. Então você está aqui para pensar com esforço. E lembra do que eu disse, se você assistiu às aulas lá na plataforma sobre mentalidade, muitos entraram neste curso talvez acreditando não serem capazes de concluir este curso, porque acreditam que teologia é algo profundo demais, difícil demais, exige muito, mas na verdade nós temos a mente de Cristo, diga amém. Eu e você temos uma capacidade extraordinária, e eu digo inclusive sobrenatural, além da capacidade humana, para compreender as coisas de Deus.
Então você, durante todo o curso, vai pensar com esforço. Você vai fazer um esforço para pensar, esse é o nosso comprometimento, diga amém. Você não vai fazer isso aqui falando, o que o pastor Igor falou, tá bom, tá certo. O pastor falou ali, o pastor falou, tá, é isso mesmo. Você não vai comer, como nós dizemos no interior de São Paulo, angu de boca fechada. Você vai mastigar. Você vai comer aquilo, pensando naquilo, degustando aquilo, tirando todos os nutrientes daquilo. Você está sendo formado como um discípulo de Cristo, para que daqui a sua vida seja transformada e você se torne um discipulador, um mestre, como a igreja, como Paulo escreveu aos Hebreus. Mas você precisa ser um discípulo que pensa com esforço. Esforce-se para aprender. Esforce-se para entender. Se você não entender alguma coisa, pode perguntar. Pergunte 1, 2, 3, 5 vezes, mas não saia daqui na dúvida, na falta de entendimento, achando que entendeu, mas não tendo certeza, porque nós estamos falando de algo que literalmente pode, e não só pode, mas vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então, faça um esforço, não seja alguém cansado. Não seja alguém que desanima fácil. Nós somos aquele povo que avança, que não retrocede. Nós somos aquele povo que sempre deseja algo maior, sempre quer mais, não está satisfeito nas águas no tornozelo, não está satisfeito nas águas no joelho. Nós queremos ir mais profundo, e quanto mais profundo nós vamos, mais profundo nós podemos ir. Há uma imensidão de conhecimento, de entendimento que Deus quer revelar e Ele quer revelar. Mas precisa que você se esforce para conhecer, para aprender. A responsabilidade bate no peito e diga, é minha. A responsabilidade de aprender é sua. Eu estarei aqui todos os dias combinados, os sábados, as quartas-feiras, e todos os dias e toda hora na plataforma. No WhatsApp, vocês têm o meu número de WhatsApp. Qualquer momento vocês podem me procurar, me perguntar. Mas o esforço para aprender é de vocês. Eu estou me esforçando para ensinar. Agora vocês precisam se esforçar para aprender. Doutrina requer entendimento. Doutrina requer entendimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 14? Melhor. A partir do versículo 14 diz assim: Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Antes, cresçais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como a honra, agora como até o dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro não está aqui afrontando a Paulo, como dizem algumas pessoas. Alguns pregadores querem buscar cabelo na cabeça de ovo, né? Como que é? Cabelo em ovo. Mas Pedro não está confrontando ou brigando com o apóstolo Paulo. Na verdade, ele está
elogiando a Paulo. E ele diz: aquilo que Paulo escreve não é para indoutos ou pessoas que não têm entendimento, pessoas que não se esforçam para aprender, pessoas que fizeram, pessoas burras, pessoas que não conhecem. É, alguns pegaram, outros não estavam atentos. Mas os escritos de Paulo, que basicamente a maior parte do Novo Testamento são escritos de Paulo, são para pessoas inteligentes como eu e você. Amém? Você está aqui porque você tem entendimento de que precisa crescer em graça, em conhecimento, em revelação. Aquelas pessoas que não têm entendimento, elas não querem aprender. Existem algumas pessoas que, se você mostrar a verdade escancarada, elas vão ignorar e ainda vão rir de você, dizendo que você é burro. Existem alguns pregadores da internet, Pastor Marretão, vocês já viram o Pastor Marretão? Oh, não vejam, porque os dois já viram já. Só o sangue do Cordeiro. Não adianta você mostrar a verdade, mostrar a palavra, o cara não quer aprender, o cara não quer entender. Pastor Anair, conhece a Pastora Anair? A Pastora Anair já é mais famosa. Não quer aprender. Você pode falar o evangelho, você pode pregar, você pode ensinar, você pode mostrar nas escrituras, mas sempre vai ter um anjo, sempre vai ter um demônio, sempre vai ir para o inferno. Ô, passagem barata essa para o inferno. Toda sexta-feira ela vai para o inferno. Hoje de manhã ela fez um vídeo dizendo que a madrugada foi intensa de guerra, que o anjo deu uma espada para ela, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro, que o Michael Jackson estava lá, que o Papa estava não sei o quê, que o Lula estava não sei o quê, que não sei quem estava lá. O Lula nem morreu ainda, o Lula já estava no inferno já. Você acha que uma pessoa dessa aceita que o pastor Igor, o pastor Juvenal vá ensinar-lhes as escrituras? Não aceita. Não aceita. Eu amo os meus irmãos da congregação cristã do Brasil. Tem um tio que é ancião da congregação cristã do Brasil. Mas eles não aceitam as escrituras. Eles não aceitam os ensinos das escrituras. Recentemente, esse ano ainda, ou melhor, o ano passado, né? O ano passado, um ancião com mais de 34 anos de ancianato na congregação cristã foi expulso por motivar os crentes da congregação cristã a estudarem a Bíblia, a estudarem as Escrituras. Ele foi expulso da congregação cristã. Porque para a congregação cristã, o estudo da Bíblia é demoníaco. Porque Deus fala através do Espírito apenas no culto, de maneira inspirada e revelada. Então, pessoas que dizem que o ensino das Escrituras é demoníaco são pessoas indoutas, que não têm capacidade de entender as coisas de Deus. Eles podem ter uma fé forte, eles podem até orar e fazer algumas vigílias de fogo e o Espírito Santo se manifestar e pessoas rodarem e girarem e falarem, e pularem, cantarem, dançarem, mas a sua fé é fraca. A sua fé é torpe. A sua fé não está fundamentada no mesmo Cristo que nós estamos pregando. Recentemente, a Igreja Presbiteriana fez um concílio no ano de 2014. Recentemente, porque foi um concílio depois de 100 anos. E classificou a Igreja Congregação Cristã como seita. Justamente por este desvio doutrinário, por essa incautez, por esse desejo ardente de não conhecer e não ensinar as Escrituras. Então, eu e você estamos vivendo hoje uma fase de crescimento porque nós queremos, porque você desejou. Ninguém aqui obrigou, eu espero que não. Ninguém aqui obrigou que você viesse a essa aula. Ninguém aqui disse, olha, se você não vir, você está fora. Se você não vir, você não faz. Se você não vir, você não consegue. Se você não vir, você não tem. Você está aqui porque você quer aprender, crescer. E aquele que quer, Deus ajuda. Aquele que busca, Deus se deixa encontrar. Aquele que bate, Deus abre a porta. Amém?
Quando não há entendimento, se distorcem as doutrinas e as pessoas se perdem, se desviam, se afastam da verdade. As más doutrinas vêm de pessoas indultas, ou seja, sem doutrina, falta de instrução, e inconstantes, de ânimo torpe, sem disciplina. Isso é um grande equívoco. Quantos pregadores na internet você conhece que falam baboseira? Baboseira. Que inventam doutrina, como eu disse no início lá, inventa anjo. Esses dias estava dando o nome de Azarias, Misael e Ananias para anjo lá, só que é o Daniel, aliás, é o Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava inventando lá uma coisa básica, que não precisa nem de teologia, mas se aprende nas escrituras. Mas querem impor, querem colocar, querem dizer que são, dizer que sabem, dizer que têm, mas a sua doutrina é inconstante, ânimo torpe, sem disciplina, sem entendimento. Isso é um grande equívoco. O nosso chamado é não cair nesse grande erro, crescendo em graça e conhecimento. Deixa eu te dizer uma coisa: você foi chamado para crescer na palavra, não no que os outros dizem. Repito, existe muita teologia na internet. Eu estou criando teologia para a internet. Existe muita teologia. Mas se você começar a ouvir os adventistas te capturam. Se você começa a ouvir os mormons te capturam. Esses dias eu estava ouvindo um debate de um mormon com um ex-mormon. E eu falei, meu Deus, se eu não conhecesse a doutrina, eu ia acabar caindo nas asneiras desse cara. Ele fala com isso, com aquela argumentação, com aquela fundamentação, com aquilo outro. E as pessoas incautas, sem conhecimento, sem entendimento, caem nas suas asneiras. Os adventistas. Quem aqui já fez algum curso dos adventistas? Aquele a Bíblia fala, aquelas apostilinhas lá. Não faça, porque eles são bons. O povo bom. O povo que entende de Bíblia, só que distorcem a sua maneira. Eles pegam um versículo isolado, eles tiram do contexto, eles contra-argumentam a sua teologia, a sua doutrina, o seu entendimento. Quantos aqui não ficaram impressionados com a sabedoria do Rodrigo Silva? Quem sabe quem que é o Rodrigo Silva? Quantos não assistiram um podcast dele e falou, meu Deus, que homem inteligente. Mas mesmo com tanta inteligência do grego, do hebraico, da história, da arqueologia, ele ainda crê que Jesus só entrou no tabernáculo em 1882. Que os pecados só foram perdoados a partir de 1882 e que ainda está sendo perdoado, que os nossos pecados ainda nem foram perdoados. Que ainda tem uma multidão de gente, uma multidão de crentes para ser perdoado. Um cara inteligente desse, tem uma doutrina dessa. Os testemunhas de Jeová, um dia, uma testemunha de Jeová foi na minha casa quando eu era criança e disse, olha, eu fui na Quadrangular, eu fui na Assembleia de Deus, eu fui nos Adventistas, eu fui não sei onde, fui... Só que foi nas testemunhas de Jeová que eu comecei a entender a Bíblia de verdade. Porque eles me ensinaram a Bíblia pela Bíblia, e eles me trouxeram fundamentação, e aquilo me mostrou que era a verdade. Mas estes mesmos testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. Negam a pessoa do Espírito Santo, não como os cessacionistas, negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, dizem que é uma força ativa de Deus na terra. Negam a autoridade do nome de Jesus. E muitos deles usam a Bíblia para fundamentar a sua doutrina. Então, nós não podemos cair nesse grande erro. Você tem uma fé. A nossa fé é pentecostal. A nossa fé é bíblica. A nossa fé é trinitariana. Então, mantenha-se nessa fé. Escute pessoas dessa fé. Eu não estou dizendo que quando você for um crente maduro, já formado, apto para discernir entre o bem e o mal, você não possa estudar outras teologias. Mas fundamente-se. Coloque estrutura para que você possa receber outro tipo de alimento. Não saia por aí emprestando os seus ouvidos para qualquer um. Quem empresta os seus ouvidos para qualquer um
uma hora ou outra, vai emprestar os seus ouvidos para o diabo, e o diabo, astuto como a serpente, vai entrar na sua mente, vai destruir a sua fé, vai te tirar da igreja e vai esmagar o seu espírito. Então faça esse compromisso. Firme a sua fé na palavra. Nosso trabalho é crescer em sabedoria. Crescer em conhecimento é nossa responsabilidade e a forma como nos mantemos fortalecidos para não ser inconstantes, que é o contrário de longanimidade. Um dos frutos do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito é a longanimidade, ok? Longanimidade é aquilo que eu bato o pé e permaneço, aconteça o que acontecer, eu ficarei firme, eu sou longânimo, eu espero, eu tenho paciência, eu vou chegar até o fim. Se você quer chegar até o fim, mantenha-se firme neste entendimento. Propósitos da doutrina. Vamos para os propósitos da doutrina. Eu fiz um erro ali de abreviação, tá? 2 Tiago, mas não existe 2 Tiago, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao capítulo 4, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao capítulo 4, versículo 4. Que diz assim: quanto a ti, porém, permanece, Paulo falando para Timóteo, permanece naquilo de que estás convicto, sabendo de quem os tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Exorto-te, pois, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra insta a tempo, a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que estás convictos. Quantos aqui têm convicção da sua fé? Qual é a nossa fé? Quantos aqui conhecem o credo apostólico, o credo niceniano? Nossos irmãos Mackenzie conhecem. Creio. Bom, se você foi católico, você vai lembrar dele, né? Claro que tem algumas modificações. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor e Deus nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, desceu ao Hades, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na consumação da carne, na vida eterna. Amém. Esta é a base e a estrutura da nossa fé. Nós não cremos nada do que passa e nós não cremos nada do que tira. Os nossos amigos, que não são irmãos, os nossos amigos unicistas, e existe uma igreja chamada Igreja Pentecostal Unida, aqui no Brasil e aqui em Castro especificamente tem uma Igreja Pentecostal Unida. São unicistas, creem em algo que está fora. Não creem no Deus trinitário, não creem no Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Eles creem em um Deus como uma divindade distinta, ok? Os nossos amigos mormons creem em um Deus diferente, porque está fora deste credo apostólico. Não se preocupe, nós vamos estudar o credo apostólico. Eu estou só citando porque isso se encaixa dentro da nossa fé cristã. Então, tudo aquilo que passa do que é básico, do que é rudimentar, nós podemos desconsiderar.
inclusive considerar como heresia. Ok? Se eu não creio que Jesus é Deus, eu quebro um princípio fundamental da doutrina de Cristo. Se eu não creio no Espírito Santo, eu quebro um princípio fundamental. Os testemunhos de Jeová quebram um princípio fundamental, por isso são considerados seita, são considerados hereges. Se eu não creio que a igreja é universal, e universal que eu digo que a igreja de Cristo em todo o mundo, em várias línguas, tribos e nações, a igreja, o evangelho proclamado a todas as culturas, a todos os povos de diferentes culturas, eu quebro o princípio da universalidade, também quebro a fé e posso ser considerado um herege. Então, todos os hereges, e nós vamos estudar seitas e heresias, quebram esses princípios. Então, mantenha-se nisso. Sabe? Você não precisa ficar estudando com o Testemunho de Jeová. Você não precisa ficar ouvindo o irmão Eli Soriano. Já morreu, né? Mas você não precisa ficar ouvindo o irmão Eli Soriano. Pergunte e a Bíblia responderá. Alguma coisa assim. Você não precisa ficar ouvindo o Rodrigo Silva. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que era tão apaixonada por esse Rodrigo Silva que comprou o curso dele lá. E eu falei, caraca, esse curso aí é diabólico. Ele usava a Bíblia para lá e para cá, abria a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas distorcia a Bíblia, distorcia princípios, distorcia a fé. E quando ela estava chegando no final desse curso, a fé dela tremeu. A fé dela deu uma esmorecida e essa pessoa se afastou. Então, mantenha-se firme naquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu. Hoje nós estamos aqui só com membros da Missionários em Cristo, sim ou não? Ou tem alguém que não é daqui? Todos membros da Missionários de Cristo. Missionários em Cristo. Pastor Juvenal. Vocês têm um homem de Deus que ensina as Escrituras, que prega para vocês todos os domingos. Não tem por que você ficar lá procurando outro e outro e outro e outro e outro pastor e outro pregador. Mantenha-se. Versículo 12. Mantenha-se, versículo 14, porém, permanece, mantenha-se naquilo que aprendeste e de quem? De quem vocês ouviram. Vocês conhecem o seu pastor, vocês conhecem aquele que vos ensina. Muitos aqui estão criando esse vínculo de confiança agora, mas eu estou respaldado pelo pastor de vocês. E o pastor me chancela para ensiná-los, porque nós já temos uma comunhão já de muitos anos, de pelo menos 10 ou 11 anos. Então, pela chancela do pastor, eu estou ensinando. Então, permaneça nisso. Não fique procurando outra coisa, que você vai encontrar sarna para você se coçar. Daí, daqui a pouco, chega aqui perguntando um monte de besteira, e aí a gente tem que parar nossa aula para responder coisas aí que você aprendeu na internet. Seguimos. As escrituras provêm ajuda e são úteis para ensinar. Palavra ensinar do grego, didaskalia. É a mesma palavra quase a mesma palavra da doutrina, que é didaquê. Ok? É a mesma raiz. É como doutrina e doutrinar. Ok? Então, a palavra de Deus é para te doutrinar. Que é te instruir uma função ou informação de doutrina, aprendizagem ou ensinamento. Ok? Então, você não precisa lá dos livros da senhora White, dos livros de não sei quem, você precisa da palavra, porque ela é poderosa e apta para te instruir. A palavra também é para redarguir, do grego elechos, ou elechos, que é uma prova, é uma convicção, é uma evidência. Não importa o que o Sérgio Sacani falou no podcast, a palavra de Deus é evidência. Não importa o que o cientista da NASA explicou no seu documentário da Netflix, o que importa é a palavra que eu recebi, é nela que eu permaneço, é nela que eu baseio a minha fé. Se você começar a ouvir um monte de cientistas, e a ciência é de Deus, ela nasceu na igreja. Os maiores cientistas são cristãos. Mas se você começar a ouvir cientistas, hora ou outra a sua fé vai fraquejar. Hora ou outra você vai duvidar da existência de Deus.
Porque aquilo que está entrando no seu coração é o que está contaminando a sua alma. E o que uma pessoa está ensinando é aquilo que está dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E aí o coração de muitos cientistas é cheio de ateísmo. É cheio de ódio a Deus. É cheio de ódio ao cristianismo. É cheio de ódio às doutrinas bíblicas. É cheio de ódio à doutrina familiar, à família. E aí eles começam a ensinar e aquilo vai entrando dentro de você. E já dizia um grande físico que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou a palavra de Deus ocupa o seu coração, ou os torpes conhecimentos de ateus, de gnósticos, de hereges, vai dominar o seu coração. E o que eu falo não é brincadeira, não é raso. Eu sei que muitos aqui gostam de assistir, está tudo bem, gostam de assistir pregações na internet, mas tome cuidado. Tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com quem você aprende. Olha, quanta gente aqui achava que o Elis Soriano era uma bênção. Quando ele veio em Castro, encheu, né? Quando ele veio em Castro, antes de morrer, o salãozinho que eles tinham ali, fecharam a rua. E tinha um monte de crente da Quadrangular, da Assembleia de Deus, inclusive, que achava que o homem era bênção. Ouvem qualquer um e caem no engano. Seguimos. A palavra também é para corrigir, epanortoses, grego, epanortoses, endireitar de novo, retificar, reformar, corrigir. Lembra que eu falei lá no início de que o melhor culto de libertação é o culto de doutrina? É o culto de ensino, a escola bíblica dominical, é o instituto bíblico? Porque ela corrige o seu prumo. Ela mostra para você, ela escancara o seu erro. Tem gente aqui, especialmente as mulheres, né? Não gosta de que apontem os seus erros, de que falem você está errada. Deus o livre se falar para uma mulher que está errada. Hoje em dia é até crime. Deus o livre. Mas quando você lê as escrituras, você percebe que você está no erro. Fica caladinho aí porque você está no erro. Você está em pecado. Você está falhando. Esses dias uma pessoa falou para mim: "Ah, pastor, mas eu acho que eu não sei, eu não me sinto que eu estou pecando, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não menti para ninguém, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro." Shhh. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Somos justificados sim pela graça de Deus, mas ainda há uma semente do pecado em nós. Quando vier o que é perfeito, e alguns teólogos dizem que quando vier o que é perfeito é o cânon bíblico, nós vamos entender por que não. Que é Cristo, quando vier o que é perfeito, quando Cristo vier em glória, o que é imperfeito será aniquilado. Então, enquanto Jesus não vier, você ainda é um pobre, miserável pecador. Salvo por graça, salvo por misericórdia, por bondade, justificado pelo sangue de Jesus, mas você ainda é um pecador e precisa ser corrigido, precisa ser confrontado. Às vezes o seu erro precisa ser escancarado na sua cara. Graças a Deus eu estou falando para crentes maduros, amém? Mas se eu falasse isso em um culto normal de domingo, o que acontecia, pastor? Muitos nem voltavam, né? Nem voltariam. Eu? Ah, deixa eu com os meus erros. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, dizia aquela irmã cantora. Como que é? Aquela irmã Pitty. A irmã Pitty. Quem não tem teto de vidro que atire... Não, misericórdia. Olha aí, ó, a irmã já... Há um erro em você. Há um pecado oculto em você. Eu olho para você, eu não consigo identificar. Mas você sabe, seu safado, seu miserável. Sabe o que a palavra de Deus nos chama? De depravados. Sabe o que é depravado, irmão? A palavra nos chama de degenerados. Há uma semente de corrupção dentro de nós. E se você não aceita isso, você não está pronto para crescer. Você vai continuar no leite. Você vai continuar no básico.
não vai amadurecer nunca. Enquanto os outros estão desfrutando de coisas grandiosas e gloriosas, você vai se manter no raso, no básico. Doutrina requer entendimento, doutrina requer esforço, mas doutrina também requer confronto. Veja que você está errado, aceite que você está errado, corrija os seus passos. É isso que a doutrina de Deus faz. A doutrina pura. Tem doutrina aí que, ai, você é lindo, ô lindo, como que é que fala lá? Oi, lindos. É, o David Leonardo. Meu lindo e minha linda. Ah, crente menino. Ele fala a palavra? Vamos lá, o David Leonardo prega a Bíblia? Não, ele pega alguns versículos lá, né? Pega uns versículos isolados lá. Mas ele sempre massageia o seu ego. Você sai de lá, ai, que terapia gratuita. Você sai nas nuvens. Eu sou lindo, eu sou perfeito, não há nada maculado em mim. Me adorem, me sirvam. Você é o centro do coração de Deus, é verdade. Você é o centro do coração de Deus. Olha, não sei o que, não sei o que. Mas de Deus você é o centro. Você não é o centro do coração de Deus, não, meu irmão. Se você sair da igreja, sabe o que Deus vai fazer? Vai trazer outro. Vai trazer outro. Se você parar de clamar, sabe o que Deus vai fazer? Vai levantar as pedras para clamarem no seu lugar. Lembra que eu falei lá no início do culto, e alguns me olharam meio esquisito, de que Deus não precisa do seu culto, quem precisa do culto é você? Você que precisa do culto. Você que precisa da palavra. Você que precisa de oração. Você que precisa do louvor. Tem um hino muito bom que diz: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Tem uma frase de caminhão, que eu gosto muito dessa frase, que é: Deus sem você continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? Então deixe a palavra de Deus confrontar você. Fique firme. Eu tenho certeza que se você aguentar, você vai viver dias extraordinários. Porque quando nós crescemos na revelação, nós desfrutamos de tudo que Deus tem. Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem coisas extraordinárias para você. Deus tem coisas extraordinárias para o seu casamento. Deus tem coisas extraordinárias para suas finanças. Deus tem coisas extraordinárias para sua saúde. Deus tem coisas extraordinárias para sua vida devocional. Deus quer se revelar a você. Mas se você não se manter firme nesta fé, você não vai experimentar, você não vai desfrutar, você não vai alcançar, você não vai viver. Deixe Deus trabalhar em você. Vamos seguir aqui, que senão vou bater demais. Aí não me deixam pregar de novo. Seguindo, instruir, paideia, tutor. Educação ou treinamento implica em disciplina e instrução. Nós vamos ler mais à frente, alguns versículos adiante, sobre o fato de que aquilo que nós ouvimos, nós não apenas ouvimos, mas nós colocamos em prática. Aquilo que você recebe, você coloca em prática. Você recebe, você entrega. Você recebe, você compartilha com outros. Nós não somos apenas os que ouvem, mas nós somos os que compartilham. Nós somos os que praticamos. Então, se você quer de fato aprender, você precisa ensinar. Mas antes de você ensinar a outros, ensine a você mesmo. Antes de ensinar a outro, reveja o que nós estudamos. Vai na aula do ambiente virtual. Vai nos escritos que eu vou mandar, vai lá na apostila. Leia de novo, leia mais uma vez, leia em voz alta. Pregue para o espelho, fale para você. Ensine para você. Isso é disciplina. Isso é treinamento. Nenhum jogador de futebol começa a carreira sem treinamento. Por que o Neymar não foi para a Copa? Está lesionado. Lesionado não treina. Lesionado não joga. Lesionado não tem um corpo bom, apto. Não sei, né? Há controvérsias. Pelo último jogo, misericórdia. Mas, supostamente, por não estar em treinamento,
ele não está apto para jogar. Se você não estiver treinando, e como que eu treino, pastor? Lendo a Bíblia, fazendo devocional. Quantos aqui sabem fazer devocional? Quantos sabem de fazer e fazem, né? Pelo amor de Deus. Duas? Só duas. Sabe, mas não faz. Ali a gente puxa a orelha. Mas aqui tem duas que sabem e faz. Nós vamos fazer uma aula só sobre devocional para você fazer no seu dia a dia. É extremamente, não é, olha, se eu falasse que é necessário, eu acho que a palavra era pouca. Não tem como não fazer devocional. Não tem como não ser alimentado pela palavra. Você come todo dia, seu sem vergonha. Faça o seguinte, faça o seguinte. Antes de você comer arroz, feijão, carne, macarrão, farofa, pão, peixe, abobrinha, sei lá o que você come, leia a palavra. Sempre. E não coma sem ler. Faça esse exercício. Vamos ver como você vai chegar no domingo. Se chegar, né? Se você não come porque não lê a palavra, então se você não lê a palavra, você não tem força. Não vai ter vida. Sua vida vai acabar. Ou você vai viver em jejum, né? Aí é outra coisa. Mas, antes de comer, leia a palavra. Ah, pastor, mas minha Bíblia está lá em casa, eu estou no trabalho, eu trabalho na Castrolanda, no refeitório, não tem como eu pegar a Bíblia. Ô, seu sem vergonha, tem Bíblia no celular. Tem ou não tem? Ah, o aplicativo devocional. Você pode, aquela YouVersion, tem vários estudos. Ah, pastor, eu não sei ler, ô sem vergonha. Em 1990 para 2000, Cid Moreira gravou a Bíblia inteira. Está no YouTube. Só escutar, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, você não tem desculpa para não treinar seu devocional. Diga amém. Não tem desculpa para não ler a Bíblia. Não tem desculpa para não conhecer a Bíblia. Não tem desculpa para não estudar a Bíblia. Não tem desculpa. A Bíblia hoje está acessível. Pense nos nossos irmãos de 300 anos atrás. 300 não, porque já tinha a Bíblia. Mas pense nos nossos irmãos de 550 anos antes de Gutenberg, né? Antes de Gutenberg. Pense nos nossos irmãos que não tinham Bíblia escrita, física. E a doutrina chegou até nós. E a palavra chegou até nós. Imagina, a gente fica falando, né? Nossa, o dia que eu encontrar, chegar no céu, eu vou encontrar com Paulo. Nossa, eu quero perguntar para ele como foi pregar para Efésio, de pregar em Atena, ou como foi pregar no Aerópago, com mais de 12 mil pessoas assistindo ele, ouvindo, não tinha nem microfone, não tinha redes sociais. Aí chega no céu, fala com Paulo, Paulo fala assim, ô, meu querido, e aí, de que ano você é? Aí você vai falar, eu sou de 2026. Levando em consideração que você morreu ou foi arrebatado esse ano. Aí Paulo vai falar assim para você: olha aqui, Pedro, olha João, olha Estevão. Esse é um privilegiado. Ele tinha a Bíblia em pelo menos 18 versões diferentes. Qualquer idioma que ele quisesse ler, ele tinha. Ele tem todos os escritos meus compilados, os seus, Pedro, também. Os seus, Mateus, também estão ali. Lucas, autor, ali, ó, ele tem o seu livro compilado. Aí você vai chegar, vai falar assim, então, eu não gostava muito de ler a Bíblia, não gostava muito de estudar, eu gostava de ir na igreja, o pastor ia lá, impunha as mãos, recebia oração, ia para casa, chegava, semana de vitória, culto de milagre, culto da profecia, culto da rosa branca, culto do sal grosso, culto do não sei o quê. Que vergonha. Imagine Jesus chegar a você e te perguntar um versículo da Bíblia e você não saber responder. Imagina se Jesus fizesse isso, né? Aí ele te perguntasse, por que você não sabe ler? Por que você não sabe o versículo? Ou você não conhece a Bíblia? Ah, preguiça. Você vai dizer isso para Jesus? É claro que é hipotético, tá? Não estou fazendo doutrina com isso, pelo amor de Deus. Estou só colocando aqui uma análise para que você
Pense fora da caixa. Se Jesus te perguntasse o que está escrito em João 11:25, quem saberia me dizer? Sem olhar. Ah, irmãos, é simples esse versículo. É o menor versículo da Bíblia, pelo amor de Deus. Jesus chorou. Só isso. Sabia que o menino judeu, com 12 anos, no seu bar mitzvah, ele recitava 653 leis. Ele recitava toda a Torá, ou a Tanakh. E você não sabe nem o Sermão da Montanha. Sabe nem achar o Sermão da Montanha. Nem se eu te perguntar onde está o Sermão da Montanha, passa vergonha aqui. Quantos anos tem de crente? Não precisa responder. Então, há uma responsabilidade. Responsabilidade não é do seu pastor. A responsabilidade não é do seu professor de escola bíblica. Eu não vou estar lá de manhã no seu devocional. Eu não vou estar lá de noite no seu devocional, se você faz o seu devocional à noite. A responsabilidade é sua. Amém? Seguimos. João 8, 31 e 32. Temos mais alguns minutos. Glória a Deus. João 8, 31 e 32. O primeiro que achar, por favor, leia. Primeiro princípio, primeira coisa, permanecer. Nós já falamos disso. Permanecer. Não é ir, voltar, fazer e acontecer. Não, permanecer. Segundo, a palavra te liberta. A doutrina é para conhecer a verdade, permanecer nela para viver em liberdade de espíritos. Sabia que existem muitos espíritos que tentam te aprisionar? Eu falei no início que eles não podem te possuir, mas eles podem te aprisionar. Existem espíritos de engano, espíritos de sensualidade, espíritos de altivez, de inveja, espíritos de automutilação, querem te derrubar, querem te destruir. Eles te dizem que você não é suficiente, que você não é capaz, que você não é apto, que você não é bom. Você sabe que você não é bom, mas eles dizem que você é pior do que as pessoas imaginam, te destrói a sua autoimagem, sua autoestima, fazem você acreditar que tudo acabou, que já é o fim. Eu acho que eu contei na aula magna aqui que quando eu tinha 11 anos de idade, eu acreditei que a minha vida tinha acabado só porque os meus pais disseram que me preferiam me ver num beco de droga do que numa igreja evangélica. Minha mãe disse que preferia me ver nas drogas do que numa igreja evangélica. Meu pai disse que eu era bastardo, que eu não era filho dele. E aí eu descobri que, de fato, eu não era seu filho biológico. Inclusive, ele tentou tirar o seu nome da minha certidão de nascimento na época. Eu pensei que aquilo era o fim. E quando eu pensei que aquilo era o fim, eu me deixei dominar. E tentei o suicídio por 9 vezes. Cortei os pulsos, me lancei na frente do carro, quebrei a perna, tentei me enforcar por 3 vezes. Um dia tomei éter, um copo de éter com diazepam, ametril, rivotril. Fui para o hospital, fiquei 15 dias em coma, 41 dias internado na UTI, 120 dias na CTI, porque eu pensei que era fim. Eu estava sendo oprimido. Oprimido. Mas aí eu conheci a verdade. E a verdade me fez livre. Eu andava em depressão, eu andava em tristeza, eu andava em angústia, mas esta verdade me fez livre. Essa verdade me transformou. Eu já passei por muita coisa difícil. Muita coisa difícil depois disso. Depois do que aconteceu. Mas
Esse espírito não me domina porque eu já conhecia a verdade. E uma vez que ela entrou no meu coração, eu não permito que ela saia. Eu não permito que essa verdade se esvaia. Eu não troco a verdade de Deus pelas mentiras do mundo. Já fui traído, já fui caluniado, já fui abandonado. Teve uma vez que inventaram uma mentira de mim aí. Todo mundo virou as costas para mim. Os meus amigos. Tinha uma namorada, a namorada abandonou. Os pastores da igreja, todo mundo virou as costas para mim. Sofri, chorei, mas não abandonei a verdade. Esses dias me falaram, você tem 22 anos de crente, né? Falei, sim. Perguntou quantas vezes você se desviou? Eu nunca. Não tem como se desviar. Não tem como se afastar. Porque a verdade, como eu disse lá no início, quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, e é muito profundo. Tem muita coisa ainda que eu quero viver. Não tem como eu me desviar. O que Deus já fez em mim é um motivo para me dar esperança para o futuro. Tem muita coisa para viver. Se Deus me tirou de um leito de hospital, eu ia fazer uma cirurgia chamada traqueostomia. Ia colocar um tubo aqui, ia me alimentar, ia falar, ia respirar por aqui. Horrível. O Senhor me livrou disso. Não vai ser um confronto, uma calúnia, uma traição que vai me fazer abandonar a fé, porque hoje eu sou livre. Versículo 36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que é inconstante, que uma hora tá, outra hora não tá, vem para a igreja, não vai sair da igreja, vem para a igreja, vai para a Umbanda, vem para a igreja, vai para a Católica, vem para a igreja, vai para não sei o quê, vai para a Seixonoye, vai para os Testemunhos de Jeová, vai para os Mormons. Não foi livre. Não deixou a palavra entrar. Não deixou a luz do Evangelho iluminar as suas trevas. Porque lembre-se que nós fomos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, se você está aqui é porque você deixou a luz de Cristo brilhar dentro do seu coração. Aleluia. Seguimos. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 29. O primeiro que ler e encontrar, leia. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 29. Com a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, açugaram o vento e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque ficaram sobre a hora. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se você deixar esta palavra edificar a sua vida, você vai ser um crente inabalável. Posso ouvir um amém? Gente, por mais que é um instituto bíblico, você pode glorificar Deus também, tá? Não, mas pode falar. É bom, é uma resposta pra gente. Se você deixar a palavra de Deus edificar a sua vida, você vai ser um crente inabalável. Inabalável. Foi o que a Lady acabou de ler. Aquele que construiu a sua casa na areia, ou seja, em qualquer coisa, em qualquer lugar, no primeiro lugar, ou no que achava mais bonito, no que julgava ser o mais bonito, a sua casa foi destruída no primeiro vento, na primeira onda. Veio a onda, veio a tempestade, veio o vendaval e a casa foi para o brejo. Mas aquele que construiu a casa na rocha, que fundamentou a sua casa na rocha, e a rocha é Cristo, e Cristo é as Escrituras, essa casa é inabalável. A sua fé é inabalável. O seu ânimo é inabalável. Não há nada que possa te deter, não há nada que possa te combater. Sabe que Jesus disse para Pedro, olha, Pedro, sobre esta palavra, qual palavra? O que Pedro havia dito para Jesus antes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a rocha inabalável. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre este entendimento que Jesus é o Cristo,
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Se a sua vida está baseada na palavra de Cristo, em quem é Cristo, se a tua vida está baseada na palavra de Deus, lembre-se, eu acho que eu falei isso na aula magna, não tenho certeza, mas lá em João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, ou palavra, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí João 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí João 17, Jesus orando pelos seus discípulos, Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, Jesus diz que ele é a verdade, e João diz de Jesus que Jesus é a palavra, então a palavra de Jesus é o próprio Jesus. Se você quer estar em Cristo, você tem que estar baseado na palavra. Não adianta o que o João diz, o que o Valdomiro diz, o que o Edir Macedo diz, não adianta o que... Esteja baseado na palavra. Aí você vai estar em Cristo. Aí você vai estar edificado na rocha. E a sua vida vai ser inabalável. Tenho 3 minutos. Eu vou parar por aqui. Na parte C. Na parte C do Propósitos de Doutrina. Semana que vem, nós já teremos a apostila física, ok? Então, se você ainda não fez a sua encomenda, encomende a sua apostila física para que semana que vem a gente possa tê-la e a gente acompanhar. Você pode rabiscar, vai ser sua, vai ficar com você, tá? Mas vá lá na plataforma, baixe, leia. Se você não quiser comprar, tá? Se você quiser imprimir, tem impressora na sua casa e quiser fazer por você, não tem problema. Não tenho vaidade com isso. Pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a gente está fazendo isso, a apostila, para que a gente tenha tudo uniformizadinho, tudo bem certinho, com as regras ali bem corrigidas, bem firmadas, tá? Para que a gente possa avançar nisso. Então, na semana que vem, a gente começa a partir da letra D de propósitos e doutrinas. Amém?